Hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto que tem gerado polêmica, um assunto que tem gerado dúvidas e que a gente tem recebido muitas perguntas. Jornada de 4 dias, Mari. O que é viável, o que não é, quais os riscos? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Vamos lá. Eu acho que antes da gente entrar efetivamente na nossa opinião, porque ainda é uma opinião, não é uma obrigatoriedade, nem está perto de ser. Eu acho que é bom a gente falar um pouquinho, só fazer uma introdução sobre a obrigatoriedade de jornada de trabalho no Brasil. Com a criação da OIT, lá em 1919, já se falava em jornada de trabalho, mas isso não era aplicado no Brasil. A primeira legislação sobre jornada de trabalho veio com a Constituição da época Vargas, em 37, que falava sobre isso, e depois isso foi consolidado na CLT em 1942. E aí ali ficou estabelecido como uma jornada normal de trabalho, uma jornada mínima de trabalho, quer dizer, máxima de trabalho, 8 horas por dia e 44 horas semanais. E dali em diante tiveram outras formas de jornada de trabalho, mas a jornada tradicional é essa. De 2018, 2019 para cá, começou-se a falar sobre a tal da jornada de 4 dias de trabalho. Alguns países fizeram testes e estão fazendo ainda, outros passaram a utilizar, não como forma obrigatória. Desconheço que tenha obrigatoriedade em algum país, se tiver, eu desconheço realmente. É tudo ainda questão de cultura, de entendimento, de aplicação para aquela determinada empresa. O fato é que algumas, pelo menos das pesquisas que eu tive acesso, todas as empresas que aplicaram a jornada de 4 horas... De 4 dias? De 4 dias. Podia ser 4 horas, né? Podia, mas não. 4 dias. De 4 dias tiveram benefícios no desenvolvimento e na produtividade dos seus empregados. Claro, eu não... me parece que foram testes muito curtos. Os que eu acompanhei foram testes muito curtos. E aí, é claro, é novidade. Então, o empregado, ele fica menos cansado, ele está empolgado com aquela alteração. Logo, ele produz mais naquele tempo. Eu acho que tu traz um ponto bem importante ali, né, Mari? Aumentou-se a produtividade. A gente já fala aqui há alguns episódios que tudo permeia de cultura. Então, a gente está falando da cultura que não só o empregador tem que ter, não só as empresas têm que ter, mas o empregado também tem que ter. Quando a gente... E aí, eu não sou nem contra e nem a favor. Eu acho que se cabe para o negócio, se cabe para a tua estrutura, eu acho que tudo que vem para beneficiar te beneficia, porque da mesma forma traz benefícios para os dois lados. Mas tu tem que lembrar que a gente está falando de cultura, a gente está falando de costume. Não adianta querer pegar essa jornada toda e pegar 44 horas semanais e diluir ela em 4 dias. Não adianta tomar uma decisão e depois querer voltar atrás. Não adianta falar, não, vai trabalhar só 8 horas segunda a quinta. E aí, as outras horas, o que a gente faz? Lembrar que a gente tem que, para voltar, a gente vai pagar mais caro aí, porque a gente não pode reduzir salário mesmo que eu reduza a jornada. Então, tem alguns pontos a se pensar. Mas se vai fazer bem, ótimo. Agora, tem uma preocupação que permeia aí, é que para que o meu colaborador desenvolva mais, ele precisa ser um colaborador que goste de se desenvolver também. Quando a gente ainda tem que bater na tecla que educação, que reciclagem, que desenvolvimento é responsabilidade da carreira de cada um, talvez o colaborador precisa, antes dele querer a jornada que é um benefício para ele, entender que ele precisa saber aonde ele quer chegar.
E eu posso estar equivocada, mas parece que isso não é claro para os colaboradores quando eles pedem. E aí a gente traz um outro assunto que a gente pode debater depois, em outro momento, que é plano de cargos. Quando ele chega para a empresa e fala qual é o plano de carreira, mas ele não sabe qual é a carreira que ele quer para ele. Então, a jornada de 4 dias vai te ajudar a se desenvolver, porque tu fica mais produtivo, não porque tu trabalha menos horas. Tu fica mais produtivo porque tu consegue fazer com melhor tempo, com mais qualidade, com mais automação, com mais inovação. Então, todo mundo quer trabalhar menos, mas eu consigo fazer dessa forma porque o trabalho não mudou. Ele só vai ficar feito de outra forma. O que eu penso, Mi, é que eu tenho minhas dúvidas sobre a efetividade disso. Porque tu lembra quando veio a pandemia, que as empresas todas passaram para o teletrabalho, home office, enfim? Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente. O que a gente ouviu falar em 2020? Nossa, como aumentou a produtividade. Uhum. Porque as pessoas estavam em casa, não despendiam o tempo no trânsito, no deslocamento, para se arrumar, etc e tal. Aumentou muito a produtividade. Passou um ano, o que aconteceu? Caiu a produtividade. Porque virou normal. E aí, se eu posso... Talvez caiu, e aí aqui, né, a gente hoje tem o status do país mais ansioso do mundo. Eu ia falar isso, exato. E o segundo em burnout. Reconhecido aí como doença ocupacional, né? Efetivamente. Isso, porque já era reconhecido judicialmente. É, isso aí. Se a gente é o país mais ansioso do mundo, talvez essa questão do home office, a minha produtividade não caiu. Ela caiu mais do que... Exato. Então, assim, o que eu penso da jornada de 4 dias? A gente precisa de muitos testes ainda, de muitas empresas dispostas a fazerem esse tipo de teste. Depois de estudos e, obviamente, tudo que a gente fala, cultura, aplicabilidade, tipo de empresa, tipo de empregado, várias nuances que devem ser analisadas. Mas de uma forma preliminar, né, pode ser que daqui a um tempo a gente mude de ideia e passe a concordar, mas de uma forma preliminar, me parece que o que aconteceria seria algo parecido com o que aconteceu com o home office. Num primeiro momento ia gerar uma euforia e algo diferente, e as pessoas iam aumentar a produtividade, porque iam ter mais tempo para sua vida pessoal, para sua família, não iam viver para o trabalho, como todo mundo fala. Mas a partir do momento que aquilo ali virar normal, volta. Assim como tudo na nossa vida, né? Tudo vira um hábito. Eu tenho uma preocupação, eu não sou contra, né? Como eu falei, eu acho que se funciona, que acho que a gente tem que testar, que acho que faz parte. Eu tenho alguns colegas que eu conheço que estão testando nas suas empresas, mesmo pequenas, e tem feito bastante sentido. Mas o meu receio com isso é a gente ter colaboradores mais sobrecarregados, sim, pessoas mais ansiosas, mais demanda de trabalho, e as pessoas exaustas emocionalmente. Porque me sobra mais tempo, mas nunca se falou tanto de saúde mental, nunca se falou tanto de autocuidado, de boa alimentação, a nível mundial. A gente não está falando nem só a nível Brasil, né? Sim. Então, até ontem ainda vi uma notícia que a Oprah está divulgando aí um medicamento para emagrecer nos Estados Unidos, que é o país mais obeso do mundo. Mas o que faz as pessoas, né? Tipo, a ansiedade também é uma situação que pode reverberar isso. As pessoas estão querendo ficar cada vez mais em casa, mais isoladas, mas elas têm tido menos qualidade de vida. Sim. Né? A gente trabalha remoto, então já automaticamente era para termos mais qualidade de vida. Exato. Perdemos menos tempo no trânsito. As pessoas têm menos qualidade de vida e são mais ansiosas. Sim. Então, acho que tem um risco, e aí a gente não está nem falando só de lei aqui, a gente está falando de benefício para benefício do ser humano. Sim. Né? Acho que o nosso viés, que jurídico tem muitos, né? Como a Mari trouxe ali. Tem a questão da jornada, tem as possibilidades de mudar ou não, mas acho que a gente está aqui para falar que a gente precisa pensar
Será que isso não vai virar rotina e talvez vai deixar as pessoas mais ansiosas? Eu acho que tem outras formas de melhorar isso, porque o objetivo dessa construção é justamente melhorar a cabeça das pessoas, que tá todo mundo enlouquecendo. Mas eu acho que tem outras formas de melhorar e me parece, assim, como eu falei, de uma forma preliminar, que essa não é a forma. A minha visão agora. Quando a gente lê o livro lá atrás, lá muitos anos atrás, agora eu não vou me recordar o nome do escritor, que ele implementou isso na vida dele, não foi nem na empresa dele, foi na vida dele, que ele trabalhava menos horas, ele teve uma mudança de hábito e substituiu, e aí foi uma mudança na vida dele. Eu acho que a gente fala de uma coisa que as empresas podem oferecer, mas se eu não souber gerir isso na minha vida, não vai surtir o efeito que a empresa quer. Exato. E aí o efeito vai ser limitado por um período. E Sim. Depois ele cai no desuso, e aí daqui a pouco eu vou querer uma jornada de 3 dias. Isso, exato. E daqui a pouco eu vou querer de 2 e e um final de semana de 5. Uma semana sim, uma semana não. Isso. Então, acho que fica aí para a gente pensar. Nossa provocação aqui hoje não é tão jurídica. Se você tiver qualquer dúvida jurídica, a gente pode voltar aqui e falar, né, das questões jurídicas do nosso país, como a Mari introduziu. Mas eu acho que é para a gente pensar aí o qual o impacto disso quando a gente ainda tem que falar de saúde mental para que as pessoas se cuidem. É isso. É Temos isso. mais um episódio. Temos mais um episódio.